Esse é o nosso mundo, esse é o nosso país. O que oferecemos e esperamos dele? Pensando assim, o Instituto IBTF e a Academia da Inteligência têm o prazer de apresentar o espetáculo O Futuro da Humanidade. Baseado na obra homônima do consagrado escritor Augusto Cury, considerado o autor da década pela Folha de São Paulo e Revista Veja, com mais de 18 milhões de livros vendidos. Lançado em 2005, O Futuro da Humanidade já figurou entre os mais vendidos. Podemos creditar a ele mais de 5 milhões de leitores. Um verdadeiro best-seller, que conta atualmente com uma expressiva tiragem de aproximadamente 80 mil livros por ano. O espetáculo mistura arte e tecnologia, real e virtual, com personagens reais, cenários virtuais e um ator holográfico, para ajustar a tempo o passado da história e o tempo presente, onde Marco Polo, no passado um jovem estudante de medicina, relembra sua saga, quando, indignado com a frieza que os professores referiam-se aos corpos dissecados na sala de anatomia, sem nomes, lágrimas ou alegrias, e os tratavam simplesmente como mendigos, descartados pela sociedade por não possuir identificação, CPF, RG ou um número de cartão de crédito, itens mais relevantes em nossa sociedade que a atuação de cada um deles nos palcos das suas existências ou as lágrimas derramadas nas avenidas dos seus rostos. Os caminhos levam Marco Polo a conhecer Falcão, que apresenta para ele a arte de admirar o belo, entre tantos outros conceitos importantes para a vida e a formação de pensadores. Assim, desenrola-se uma história que tem levado há anos os leitores às lágrimas e às novas esperanças. Serão 113 apresentações para quase 100 mil espectadores em mais de 30 municípios, distribuídos por 10 estados. Por que apoiar o projeto O Futuro da Humanidade? Dos 113 espetáculos, 56 serão oferecidos gratuitamente em todos os municípios, em um processo articulado entre as secretarias de Cultura ou Educação e parceiros em cada região, beneficiando em torno de 40 mil pessoas, entre jovens, professores, gestores e membros das comunidades locais. Na transversalidade da cultura, temos a formação de pensadores. Sendo assim, no final de cada espetáculo, apresentaremos uma palestra e discutiremos o contexto abordado na peça, dando enfoque aos conceitos básicos da teoria da inteligência multifocal, os códigos da inteligência e a necessidade da formação de pensadores em nossa sociedade atual. Todos sabemos como anda o mundo e o nosso país, e não podemos mudar o que se foi, mas podemos decidir como ele será. E muitas vezes, para começar, basta você estender as mãos e oferecer um convite para as pessoas começarem a pensar em si, no seu trabalho, na sociedade, nos amigos e na família, nos relacionamentos, trabalhando o pensar antes de reagir, a arte da dúvida, da crítica, a gestão do eu, da emoção e os códigos da inteligência. E, principalmente, explorar o mundo mais importante para nós, a nossa mente. Esse é o nosso mundo, esse é o nosso país. Cuidando das pessoas, podemos cuidar bem deles. Podem patrocinar projetos culturais beneficiados pela Lei Rouanet, pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, dedutíveis integralmente do imposto de renda a pagar, no limite de até 4%. Para saber detalhes, formas de aporte, organização das mídias ou valores intermediários, consulte-nos. Esse é o nosso mundo, o nosso país, e podemos oferecer a ele seres humanos melhores e esperar um mundo melhor para todos.